Branca de Neve, Bela Adormecida, Bela de A Bela e a Fera e Crepúsculo, o que elas têm em comum? Você já parou para pensar por que os contos de fada são tão repetitivos? Porque sempre há uma princesa adormecida, um príncipe misterioso e um reino esquecido. E, se eu te dissesse que essas histórias escondem algo muito mais antigo? Algo que a humanidade esqueceu, mas que está prestes a despertar. Olá, eu sou Janaína Gonçalo e esse é o canal Quem Tem Ouvidos Ouça. E aqui eu exponho e denuncio toda a conspiração alien ocultista e as doutrinas secretas luciferianas. E hoje nós vamos mergulhar fundo no código oculto dos contos de fada, das princesas e dos seus príncipes. E você vai entender toda a tradição oculta por trás destes contos e por que eles não podem jamais cair no esquecimento. Esse vídeo está bombástico e revelador, e terá muitas nuances que eu não revelei nos vídeos anteriores. E o melhor, é claro, e mais impactante eu deixei para o final, que somente Yahushua HaMashiach poderia revelar. Então fica comigo até o final, que você vai se surpreender. Tópico 1. Os contos de fada não são o que parecem. Superficialmente, são histórias infantis, que conhecemos através dos irmãos Grimm, e muitos canais aqui do YouTube já abordaram a face oculta dos contos de fada, contando a história de origem de cada uma delas segundo informações que eles buscaram na internet. Mas hoje, eu levarei vocês a uma viagem às camadas mais subterrâneas de origem destes contos, que eles não querem que você saiba. Ao analisarmos mitos antigos, percebemos um padrão oculto. Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, todas seguem a mesma jornada arquetípica. Em seu livro A Cabala Draconiana, de Adriano Camargo Monteiro, ele menciona que os contos de fada não eram tão inocentes quanto as pessoas pensam. É importante saber porque mostra como os contos de fada têm múltiplos níveis de interpretação. Ele nos dá primeiro uma explicação superficial, que não deixa de ser verdade, mas ainda é superficial. Ele nos diz que existe um padrão em histórias de feiticeiras malvadas perseguindo donzelas inocentes que são resgatadas por príncipes machos. No nível superficial, as histórias são uma crítica ao papel tradicional da mulher, onde a princesa representa a donzela frágil que precisa ser resgatada por um príncipe masculino, reforçando a visão tradicional da feminilidade. Já no nível esotérico mais profundo, os contos são metáforas de iniciação ocultista, onde a princesa representa a sacerdotisa ou a deusa oculta, passando pelo processo de morte, renascimento e ascensão. E o que isso significa? Na visão feminista superficial, a princesa simboliza a mulher tradicional que quer casar e ter filhos. Eva, a submissão à sociedade patriarcal. Já na visão esotérica, a princesa não é frágil, mas passa por um ritual de iniciação para despertar sua verdadeira natureza oculta. Eles querem transformar Eva na deusa empoderada pela iniciação oculta. Isso reforça que essas histórias foram projetadas para condicionar mentalmente as pessoas de duas formas: superficialmente para as massas e ocultamente para os iniciados. Tópico 2.
A morte e o renascimento das princesas. Agora citarei o autor Jonathan Black e seu livro A História Sagrada, que conecta Cinderela ao mito de Ísis e Osíris. E isso fortalece ainda mais a ideia de que os contos de fadas não são histórias aleatórias, mas reinterpretações modernas de mitos antigos carregados de simbolismo oculto. Pontos importantes desta conexão. O capítulo 5 do livro A História Sagrada de Jonathan Black, intitulado Ísis e o Mistério do Pá Perfeito, ele conta, abre aspas, era uma vez uma menina que cuidava do fogo na cozinha de um grande palácio. Tinha uma vida dura e todos a chamavam de Cinderela, porque ela estava sempre enegrecida pela fuligem do fogão. Embora a própria família e os outros servos debochassem da triste condição de Cinderela, ela sonhava que um dia chegaria um príncipe, e logo após citar este trecho do conto, Black continua. A história de Cinderela é uma versão de um drama encenado nos tempos do Egito Antigo. Na história original, Cinderela se enegrece de fuligem porque está de luto, uma vez que o príncipe com quem sonha está desaparecido, talvez até morto. Ela vagueia pelo mundo em busca dos restos mortais do amado, e a busca chega ao clímax, em termos de patomina, na cena da transformação, no momento em que ela se disfarça de serviçal na cozinha dos palácios do rei da Síria. Na versão original, Cinderela é chamada de Ísis e seu príncipe é Osíris. Osíris era um rei popular, um poderoso caçador que liberta a região dos muitos monstros que a devastam. Um dia, ao voltar de uma das expedições de caça, ela topa com um jantar de gala organizado por Sete, seu irmão gigante. Após o jantar, organizam-se jogos e Sete anuncia durante os jogos que havia confeccionado uma linda caixa de madeira, incrustada de ouro, prata e pedras preciosas. Sete então proclama que aquele que se encaixasse perfeitamente lá dentro seria o proprietário dela. Um convidado após o outro tenta se encaixar, mas todos eram ou muito gordos, ou muito magros, ou muito baixos, ou muito altos para a caixa. Casualmente, Osíris faz uma tentativa. Olhem, ele grita, encaixou em mim como minha própria pele. Todos olham espantados, mas ficam ainda mais espantados quando Sete e seus comparsas pulam em direção à caixa e a tampam. Martelam pregos e fecham todas as frestas com chumbo, e a caixa torna-se então um caixão. Sete e seus homens transportam a caixa até a margem do Nilo e a lançam sobre as águas. A caixa flutua por muitos dias e muitas noites até parar em outra margem. Uma tamargueira brota lentamente em torno da caixa, envolvendo-a em ramos e depois envolvendo-a por inteiro. Com o tempo, a árvore é cortada e utilizada como pilar no palácio do rei da Síria. Na sua dor, Ísis, a jovem esposa de Osíris, corta o cabelo curto e cobre-se de cinzas e vagueia pelo mundo à procura do amado. Finalmente, ela instala-se na corte do rei da Síria e, como já não apresenta qualquer sinal de realeza, só encontra trabalho como serviçal nas cozinhas. Mas uma noite, ela tem a extraordinária visão de Osíris prisioneiro na velha árvore que sustenta o saguão central do palácio. Na manhã seguinte, Ísis se dirige à sala do trono e revela sua verdadeira identidade ao rei. Ele a autoriza a cortar a casca da árvore e abrir o caixão, e também a transportar o corpo de Osíris para uma pequena ilha distante do palácio, onde ela se vale de olhos e artes mágicas para revivê-lo. Ocorre que Sete também tem poderes mágicos e durante uma caçada ao luar, ele e seus companheiros avistam Ísis com Osíris nos braços numa encosta da ilha. Sete investe contra o casal e jocosamente arrebata o corpo de Osíris e o despedaça. Por via das dúvidas, enterra os pedaços do cadáver em partes remotas da terra. Ísis sai novamente em peregrinação, mas agora acompanhada de Nefte, sua irmã, de pele mais escura.
Ela se transforma em um cão para melhor procurar e desenterrar os pedaços do cadáver. As duas acabam juntando os pedaços dispersos de Osíris e os levam para a ilha de Abidos. Lá, Ísis une-os com uma tira de linho branco e traz o marido de volta à vida para engravidá-la. Ísis, a deusa mãe, agora carrega Horus, o futuro deus Sol. O enegrecimento da Cinderela pela fuligem simboliza o luto e a descida ao mundo inferior, o mesmo que ocorre com Ísis e outros mitos da deusa. A cena da transformação de Cinderela reflete um ritual de iniciação, assim como a ressurreição de Osíris e a coroação de Ísis. O sapato de cristal de Cinderela pode estar relacionado à caixa de madeira incrustada de ouro e pedras, criado por Sete no mito egípcio, que era uma armadilha para Osíris. E o que isso significa, afinal? Os contos de fadas são versões adaptadas de rituais antigos, onde a princesa é uma sacerdotisa passando por iniciações ocultas. A figura do príncipe não é apenas um parceiro romântico, mas muitas vezes um sacrifício necessário para a ascensão da deusa, como Dumuzi foi para Inanna e Osíris para Ísis. As mesmas peças trocadas de lugar. Na história de Inanna/Ishtar, ela vai até o mundo superior, ou melhor, ao mundo inferior, o submundo, e enfrenta sua irmã, Ereshkigal, um arquétipo de Lilith. Inanna é obrigada a se despir de todas as suas vestes reais, cada vez que cruza um dos 9 portões do mundo subterrâneo, e chega completamente nua diante da irmã. Um paralelo de Cinderela se fazendo de serviçal no palácio do rei da Síria. Ou o rei de Sírios, a estrela cão, já que Black, no final deste capítulo, nos conta que as histórias dos contos de fada não se passaram aqui, no mundo físico, mas em mundos não físicos. Mas isso nós vamos ver no final desse vídeo, então acompanhe esse vídeo até o final para você entender como é a relação dos contos de fada, das épocas que eles passaram e sobre o que está retratando não ser aqui no mundo físico, mas em mundos não físicos. Todas as histórias que nós vemos representadas nos diversos contos de fada que chegaram até nós pelos irmãos Grimm e também pelos filmes da Disney não estão retratando acontecimentos do mundo físico, mas sim de mundos não físicos, de mundos paralelos, de mundos espirituais. A grande transformação da princesa representa o despertar de um poder oculto, que pode ser associado à tradição da Rainha Vermelha, Sofia, ou à ascensão de Lilith em algumas vertentes ocultistas. E linkado a isso, temos Alice, no País das Maravilhas. A mesma luta de uma irmã enfrentando a outra. Alice versus a Rainha Vermelha, Ishtar Vênus versus a Rainha Vermelha de Copas, Lilith. Isso também nos leva a Branca de Neve e sua eterna disputa com a Rainha Má. No conto de Branca de Neve, ela fica órfã de pai e mãe e precisa conviver com o ódio e perseguição da madrasta malvada, Lilith, que após a falha do caçador, o herói de Orion, se transforma em uma velha decrépita. Lilith, a anciã, a envenena, ou melhor, envenena uma maçã e entrega para Branca, que morre envenenada. Seria por ciúmes de Azazel? Fica para você pensar essa questão aí. Essa história também nos leva à descida de Inanna ao submundo e o beijo ou o sacrifício do príncipe que a trazem de volta. Já Alice leva a melhor, vencendo a irmã e voltando do mundo dos mortos transformada, a morte simbólica da iniciação oculta. Mas a verdade é que no conto de Inanna é Ereshkigal que vence e a mata e pendura seu corpo no mundo dos mortos, e somente com o sacrifício de Dumuzi, Tammuz, Osíris, o deus pastor, mas não de ovelhas, o pastor de bodes, Azazel, o deus sacrificado que dá a sua rosa, o seu sangue, para que Vênus renasça dos mortos. A dançarina no centro da rosa, que já falamos na live da Família da Rosa e em outros vídeos aqui do canal. Pois, de acordo com o livro Os Pilares de Tubal-Caim,
A rosa simboliza a linhagem luciferiana e a rosa de Lúcifer foi dada a ela. Vênus, Inanna, Ishtar. Isso reforça que a narrativa dos contos de fada tem uma função simbólica muito mais profunda do que aparenta. Por que as heroínas morrem e são despertadas? Porque faz parte das iniciações ocultas a morte simbólica e o renascimento, como rituais de retratação das histórias antigas dos deuses caídos. A conexão com rituais de iniciação ocultista. O beijo do príncipe não é o que parece, é um código para algo mais profundo. A relação com Osíris no sarcófago e o despertar pela deusa Ísis, uma conexão com a Bela e a Fera? Eis que nos deparamos com mais um paralelo. Branca e Inanna despertadas pelo sacrifício, o beijo do príncipe. A rosa do príncipe, o seu sangue. Mas também temos a versão contrária. No conto da Bela e a Fera, ela aprende a amar a besta, um ser humanoide com chifres. Seria de bode? Ela é aprisionada em seu castelo e impedida de voltar para casa. Um paralelo com a descida da deusa ao mundo inferior. Eles se apaixonam. Seria isto que motivou o ciúme de Lilith? Mas, mais uma vez, mais uma pista para você pensar. A besta tinha sido amaldiçoado por uma fada que se disfarçou de senhora e pediu esmola para o príncipe deste castelo, que negou ajudá-la e ainda a humilhou. A fada, ou feiticeira que lhe joga uma maldição e o transforma em uma fera, uma besta horrenda. E diz que só o beijo de amor verdadeiro poderá quebrar a maldição. E lhe dá uma rosa e diz que isto deve acontecer antes que a última pétala da rosa caia. Uma clara alusão à linhagem sanguínea luciferiana da rosa. Então, no último momento de vida da besta, Bela lhe dá o beijo de quebra de maldição, e ele retorna à vida e de novo se torna um príncipe. Esse conto também traz a mesma temática de Ísis em busca do corpo de Osíris, e depois trazendo o corpo de volta à vida, engravidando de Horus. Também nos lembra Perséfone raptada por Hades, que lhe dá uma romã envenenada. Ela agora não pode mais voltar ao mundo dos vivos, pois comeu a comida dos mortos. Veja o paralelo com a maçã envenenada de Branca de Neve. Mas este conto não lembra só Perséfone, Ísis e Inanna. Ela também me faz lembrar de um dos filmes mais cobiçados pelos adolescentes, bem como os livros que deram origem a eles e conquistou meninas adolescentes do mundo inteiro. Sim, eu estou falando de Crepúsculo, a famosa história de Bella, uma jovem que se apaixona por um vampiro, e como se não bastasse, fica dividida entre o vampiro e o lobisomem. Alusão a Azazel e Samael? Acontece então o casamento de fadas entre a humana e o vampiro, um ser reptiliano. Após o casamento consumado, Bella fica grávida de um filho Néfilin, após ter se casado com o vampiro reptiliano, pois todos sabem que a linhagem dos vampiros vem dos reptilianos. Por isso, Drácula era parte da Ordem do Dragão. Após o casamento, como eu havia dito, consumado, Bella fica grávida de um filho Néfilin, ou de uma filha Néfilin, que se torna uma ameaça ao mundo, pois todos sabem o que o filho dessa união pode ocasionar. Essa gravidez não será fácil para Bella, que irá falecer e ser ressuscitada pelo beijo do príncipe, na verdade, pelo seu sangue. Para salvar a princesa Bella, Edward tem que transformá-la em vampira. Bella retorna transformada em vampira reptiliana, uma deusa caçadora, assim como Diana da mitologia grega? Esse filme tem paralelos com o conto de A Bela e a Fera, mito de Inanna e também com o conto da Bela Adormecida, que veremos a seguir. Mas o mais importante é o conceito de morte, a transformação e renascimento da deusa. Não por acaso a mesma atriz também interpretou Branca de Neve, no filme Branca de Neve e o Caçador. Coincidências? Eu acho que não. Porém, Jonathan Black continua nos falando que a história da Cinderela
Ísis e Osíris ainda soa um pouco estranho e nos revela o mistério de um outro conto também muito conhecido. Veja o que ele diz. Abre aspas. Não acham essa história de Ísis, Osíris e Horus muito estranha? Como dá sentido à trama? Podemos considerá-la como sendo de alguma forma real ou histórica? Talvez se possa entendê-la melhor recontando um outro conto de fada bastante conhecido. A Bela Adormecida. Era uma vez em terras longínquas, um reino feliz e abençoado, onde o rei e a rainha conceberam uma linda menina. Eles ficaram tão felizes que organizaram um baile para celebrar. Convidaram a nata da terra, que incluía 6 das 7 fadas que ali viviam. Cada uma das 6 fadas acionou sua própria varinha de condão para presentear a menina com bênçãos, que a ajudariam a ter uma vida completa e feliz. Mas uma 7ª fada malvada ficou furiosa porque não tinha sido convidada. Com um clarão seguido por um estrondo, ela irrompeu em meio ao baile e amaldiçoou o bebê. Lançou uma maldição mortal. Ela espetará o dedo e morrerá. Uma das fadas boas deu um passo à frente e reagiu com a magia branca, a magia negra da fada malvada. A sentença atenuou-se para um sono profundo e sem sonhos, de pelo menos uns 100 anos, que só seria quebrado pelo beijo de um príncipe. O rei e a rainha ordenaram que todos os objetos metálicos e afiados fossem removidos do palácio, todos os fusos, agulhas, tesouras, facas e garfos. O bebê cresceu, tornou-se uma bela jovem de cabelos escuros, cujos olhos brilhavam quando ela falava. Era amada por todos no palácio, dos cortesãos aos criados. Um dia ela estava um pouco entediada e resolveu perambular pelo palácio. E agora, se deparando com uma área da qual não se lembrava de ter visitado, avistou uma entrada para uma torre e subiu a escada. Lá no alto, num pequeno quarto sob o telhado, e ela encontrou uma velhinha de feições delicadas e olhos bondosos que trabalhava em uma roca. A princesa sentou-se e observou o trabalho enquanto conversava com a velhinha. Depois de alguns minutos, perguntou se podia manejar o fuso. É claro, querida. Ai! Foi assim que a princesa desmaiou mortalmente ao solo, com uma gota de sangue saindo da ponta do dedo. 7 é um número sagrado em todas as religiões, diz Black, e as 7 fadas indicam um significado místico secreto na história. De acordo com os ensinamentos místicos de todo o mundo, o espírito que deixa o corpo após a morte espirala pelas 7 esferas dos planetas. Por vezes, essas esferas também são chamadas de céus. São Paulo, por exemplo, comenta que se é levado ao 3º céu, e a expressão no 7º céu também tem origem na mesma tradição. Depois de subir ao 7º céu, o espírito é reabsorvido no grande abraço de Deus e de novo faz um caminho espiralado para baixo. E à medida que atravessa cada esfera, recebe um presente do anjo correspondente ao planeta. Veja aí mais uma vez a associação dos anjos com os planetas. São presentes únicos e importantes para a próxima encarnação do espírito, caso ela seja destinada a uma vida feliz e realizada. Assim, do anjo de Vênus, que nós sabemos dos nossos vídeos anteriores que o anjo de Vênus é Lúcifer, não é, pessoal? Já vimos aqui nos vídeos passados as diversas associações de Vênus com Lúcifer e os seus descendentes. Do anjo de Vênus, por exemplo, o espírito humano recebe qualidades amorosas. Do anjo de Marte, qualidades de coragem, e assim por diante. O anjo da esfera de Saturno, no entanto, é satânico, a fada do mal. E é, mais uma vez, a alusão dos anjos caídos aos 7 planetas ou esferas planetárias. O anjo, como eu falei anteriormente, é Lúcifer. O anjo de Marte é Sabaô, o deus da guerra, Nergal. E Saturno é Yaldabaoth, um arquétipo de Satã, ou seja, ele está falando dos arcontes. Jonathan Black continua. Seu objetivo é enfraquecer o espírito para sempre, aprisionando-o no mundo material.
E aí eu falo aqui para vocês a minha perspectiva sobre isso, né? Que eles infelizmente associam este ser ao Criador. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Ele ainda continua: se levarmos em conta que no conto de fada tanto a doação de 6 bênçãos como a maldição ocorrem no baile, poderemos apreciar a estranha natureza às avessas do conto. Ao contrário, né? E chegaremos à conclusão de que tudo o que acontece com a bela adormecida, aparentemente acordada e viva, acontece com ela morta. Olha isso, que revelação! E somente quando ela está em sono profundo de quase morte, ou seja, morta para o mundo espiritual, é que ela está viva no mundo material. Forte essa associação, hein? As semelhanças entre a história da Bela Adormecida e a de Ísis e Osíris são óbvias demais para mais explicações. Osíris morto e aprisionado no caixão denota que ele está realmente vivo na Terra. No fim das contas, essas histórias e outras histórias aqui recontadas não se referem ao que acontece neste mundo, e é agora que ele vai falar o mistério que eu tinha falado para vocês anteriormente, sobre as histórias dos contos de fada não se passarem no mundo físico, mas no mundo extrafísico. Olha o que ele vai concluir. No fim das contas, essa e outras histórias aqui recontadas não se referem ao que acontece neste mundo. Na verdade, as histórias examinadas até agora, derrocada de Saturno pelo Deus Sol, a serpente do jardim, a Mulher-Aranha, que é a que fica rodando a roca de Fiá, a senhora rodando a roca de Fiá é chamada por eles de Mulher-Aranha ou a Deusa-Aranha, que fica rodando a roda de Fiá no conto da Bela Adormecida. Ísis e Osíris são relatos de acontecimentos que se passam na dimensão espiritual. Isso ocorre por uma boa razão. Até então, o mundo dos objetos materiais conhecidos ainda não existia. O mundo material era como uma névoa, uma vaga, informe e efêmera anomalia que flutuava em meio a um mundo espiritual resplandecente. Os corpos das ninfas e dos monstros e também dos animais e dos seres humanos eram mais similares a corpos fantasmagóricos que a criaturas envoltas pelos sólidos corpos de hoje. Sendo assim, se reexaminarmos o que vimos até agora, poderemos dizer como muitos outros contadores de histórias: afinal, foi apenas um sonho. A lembrança das histórias antigas preserva os pontos chaves na história da humanidade, os grandes eventos que prepararam o caminho para o estilo de vida atual. O grande ponto-chave na história humana, que o cristianismo chamou de queda, foi de fato uma queda na matéria. O espírito humano era até então fantasmagórico, tal como ocorria com deuses, anjos e gigantes. Quando seus corpos se adensaram e se tornaram carne, eles passaram a vivenciar novas alegrias e novos perigos também. A história de Ísis e Osíris refere-se ao nascimento e à vida no mundo da matéria, por um período de tempo limitado. Refere-se como isso faz sentido. Osíris era o deus egípcio da regeneração, morria no inverno e renascia na primavera. O cadáver de Osíris era representado por bonecos plantados junto com sementes que depois brotavam na primavera. Em razão do anjo de Osíris, o espírito humano emergiria profundamente no mundo da matéria para o intervalo de uma vida na Terra. Em razão de Osíris, as tarefas do espírito humano enfrentariam uma corrida mais intensa e seriam mais exigentes e individuais que as tarefas dos espíritos que flutuavam livres. Então, pessoal, essa foi a conclusão, e o mais importante de toda essa narrativa é que Jonathan Black nos conclui e nos fala que, na verdade, as histórias dos contos de fada, os pontos chaves e a lembrança das histórias antigas precisa ser preservada, porque essas histórias não estão falando de coisas que passaram no mundo físico, mas sim
no passado dos mundos espirituais, dos mundos dimensionais, dos outros universos e planetas aonde esses seres habitavam com corpos fluídicos, fantasmagóricos, como ele relatou, antes de caírem na Terra e se adensarem e virarem matéria. Ou seja, isso quer dizer, na verdade, que as histórias dos contos de fada, das princesas que morrem e são ressuscitadas pelo beijo do príncipe, dos príncipes que morrem, como no caso da Fera, que foi ressuscitado pela Bela, como no caso da Bela do Edward de Crepúsculo, da saga Crepúsculo, a Bela foi ressuscitada pelo sangue do príncipe vampiro Edward. Então, todas essas histórias que estão ligadas com contos antigos de mitologias, como a história de Inanna, a descida de Inanna ao submundo, a história da peregrinação de Ísis, como a Cinderela, que foi em busca do corpo do amado, que foi destruído pelo deus do caos Sete, e a sua peregrinação se disfarçando de serviçal do rei da Síria, a história da Bela Adormecida, a história da própria Alice no País das Maravilhas, e todos esses contos que nós relatamos nesse vídeo, todos eles estão falando da queda dos anjos, de coisas que aconteceram nos mundos espirituais antes da queda. E enquanto eles morriam nos seus mundos, eles estavam nascendo na Terra, virando seres de carne e osso, criando corpos avatares e habitando entre os homens e vivendo outras jornadas e outros arquétipos. Então, para concluir, a história dos contos de fada é, na verdade, a história da queda dos anjos caídos e das suas civilizações. E por isso, essa memória ela tem que continuar viva e presente na vida das pessoas. As pessoas não podem se esquecer dessas histórias, por isso elas estão sempre sendo reformuladas, sempre sendo reformadas, sempre trazendo uma nova roupagem para a nova geração, porque as pessoas precisam conhecer a história da queda dos anjos, dos seus reinos encantados de fantasia, como o próprio livro Os Pilares de Tubal-Caim relatou para nós, que quando Lúcifer caiu na Terra, os seres dos reinos das fadas, os elfos do reino das fadas, caíram com eles. Então, essa é a conclusão e é isso que está por trás da história das princesas, o lado oculto das princesas que ninguém te conta. Mas o que de fato isso quer dizer? A linhagem perdida e a nova era dourada. Michael Howard fala sobre a rosa de Lúcifer, um símbolo muito presente nos contos de fada. A elite oculta sempre exaltou a linhagem mística e sagrada dos deuses. A história oculta de Samael e Lilith, que tem uma semente escondida dentro da humanidade, uma linhagem separada da humanidade original. Os contos de fada são uma programação para preparar a humanidade para a volta dessa linhagem. E tudo isso para quê? Na verdade, todas essas histórias dos contos de fada é a mesma história dos heróis e néfilins do passado e a mesma história das engenharias genéticas. Hoje, os filmes de super-heróis são uma reprodução do mesmo mito dos semideuses. O romance entre humanos e seres sobrenaturais, como em Crepúsculo, nos leva de volta aos casamentos de fadas e ao livro de Enoque, onde os vigilantes tiveram casos com as mulheres humanas. O retorno dos híbridos e os relatos de abdução para criar uma nova linhagem. Tudo isso está conectado. E se eu te dissesse que esses contos são apenas um reflexo de uma história ainda maior? E se esses antigos reis e rainhas nunca desapareceram e apenas estavam esperando para despertar? Isso nos leva a um segredo que está escondido nas estrelas. No próximo vídeo, vamos explorar um mistério ainda mais profundo. Como a Bíblia menciona a prisão dos antigos deuses
e como as estrelas podem conter os selos que os mantêm adornados. Estaria o mundo prestes a testemunhar a sua libertação? Você precisa saber disso antes que seja tarde demais. E aqui a gente finaliza o nosso vídeo, O Segredo Oculto das Princesas. Se você gostou desse vídeo, não sai sem deixar aquele like. Me conta aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre isso tudo. Se ainda não for inscrito, se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.